Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um CQV. Tinha o CQC da Band e agora nós temos o CQV, que é Cidadania e Qualidade de Vida. Para falar de qualidade de vida, nós temos que ter bons cidadãos. Como se forma bons cidadãos? Pela escola, pela família, pelos próprios avós que nos passam qualidade de vida e ensinamentos, e grupos de escoteiros, que na cidade nós temos mais de um, mas o mais famoso, o mais conhecido, o mais falado pelos mais antigos e pelos mais novos é o Guaraci. Estamos aqui hoje recebendo 3 visitas muito preciosas para nós, porque temos um chefe e temos um escoteiro e um lobinho. A juventude com ensinamentos dos chefes de tropa. E o que mais? Odair Darrigo Júnior. O que mais que são líderes numa entidade que nem os escoteiros? Tem o chefe e quem mais? Uma hierarquia. Olá, Glacir. Olá, telespectadores da TV Cidade. Exatamente. Então nós temos as chefias de ramo dentro do grupo escoteiro. Daí nós temos 4 ramos de atuação, que é o ramo lobo, o ramo escoteiro, o ramo sênior e o ramo pioneiro. Ramo lobo inicia dos 7 anos aos 11, ramo escoteiro dos 11 aos 15 anos, ramo sênior dos 15 aos 18 e ramo pioneiro dos 18 aos 21. Havendo interesse desse jovem, daí ele já entra para a vida adulta acima dos 21 anos. Ele pode se tornar um escotista, um chefe auxiliar dentro do movimento escoteiro, ou pode ficar juntamente nas questões administrativas do grupo. Você então já passou dos 21? Sim, exatamente, já passei dos 21. Muito bem. E está com nós aqui também o Gabriel Alquati, que é um escoteiro. Que idade você tem, Gabriel? 13 anos. 13 anos. E há quanto tempo está no escotismo? Estou no escotismo, esse ano vai fazer 4. 4 anos. Como é que foi assim? Foi sob livre pressão ou foi por opção? Eu já tinha tentado uma vez no ramo lobinho e não tinha gostado muito. Ah, é? Então eu tinha alguns amigos que já faziam escoteiros e daí eu quis tentar. E mas daí foi opção sua ou foi livre pressão dos pais? Tu vai para os escoteiros para... Não, foi eu que escolhi. Foi tu que escolheu. O que te chamou mais atenção para ser um escoteiro? Eu não sei, acho que... Talvez o contato com a natureza, acampar principalmente, que a gente sempre vê por aí. Tu é um jovem de apartamento? Também. Sim. É a novidade, né? Exatamente. A gurizada fica na frente do computador, então uma atividade dessa dá adrenalina do dia a dia. Exatamente, atividades lúdicas, dinâmicas, que eles possam ter o contato com a natureza, que eles possam trabalhar as mãos, o pensamento. E criar uma hierarquia, que é bonita, né? Uma ordem. Exatamente. Falando pelo ramo que eu atuo, o ramo escoteiro, nós temos os sistemas de patrulha. Onde tem um líder, que é um monitor, depois tem o submonitor e os patrulheiros. Então eles aprendem a trabalhar dentro de um sistema. Um depende do auxílio do outro. Juntos somos mais fortes? Exato. Odair, fala um pouco do Guaraci. Uma entidade já com 60 anos ininterruptos. Como é que uma entidade sobrevive há tanto tempo com tanto sucesso? Qual é o segredo do Guaraci? Eu te diria assim, Glacir, que seria a dedicação. Tudo que você faz, fazer com amor. Veja, a nossa história começou há 60 anos atrás, mais precisamente no dia 10 de junho de 1960, nas dependências do Colégio Marista, aqui em Farroupilha. Para quem não se lembra, hoje é o prédio da faculdade do CESF. Havia uma ideia dos irmãos maristas em fundar um grupo escoteiro. Se pegou alguns pais e se convidou para algumas reuniões informais, explanando a intenção, né, disto, e surgiu com um pequeno grupo de jovens, dirigidos e coordenados pelo irmão Sérgio Facina. Não tinha um apelido? É porque eu ouço muito falar nesse fundador aí,
que era Não, eu acho que você está se referindo ao irmão Dionísio Tonial, o Didio. o Didio. E isso, ele veio alguns anos depois, depois, para comandar. Não é um fundador, mas o então. fundador foi o irmão Sérgio Facina. Sérgio Facina. Isso. É um nome bastante conhecido também, muito repetido por todos os escoteiros, né? Mas por que o Didio seria mais conhecido que o Facina, não? Estão no mesmo... Eu acredito que pelo maior tempo de permanência na cidade e pela profissão dele, que ele era professor também. Então, além do movimento escoteiro, ele era conhecido como professor. Então por isso, eu ouço falar muito, eu estou na cidade só há 34 anos, Certo. mas eu sempre ouvi falar no Didio, né? E o Facina um pouco menos, né? Certo, exatamente. Mas assim, tu atribui a que esse sucesso do Guaraci? Porque são quantos grupos na cidade? São 3? 3 grupos. Nós temos os nossos outros 2 grupos co-irmãos, o Roxinol da Serra e o Salto Ventoso. Salto Ventoso. O mais novo é o Salto Ventoso. O Roxinol da Serra. Roxinol, que é o mais Roxinol. novo, né? Isso. O Salto Ventoso é lá no Cinquentenário. Exatamente. E o outro? O Roxinol no São Luís. São Luís. Aos fundos da Escola Municipal Ângelo Chieli. Tá certo. E o Guaraci tem uma área privilegiada no centro. De quem é o terreno? É do grupo? Sim, exatamente. Nós adquirimos, né, no final dos anos 70, com 2 rifas, fizemos 2 rifas e doações da comunidade. Porque até então, a sede, depois que ela saiu das dependências da Escola Marista, ela ficou na frente de onde está a nossa atual sede. A rua terminava ali na sede, que é a Rua José da La Riva. Então, daí, com o planejamento da prefeitura em abrir aquela rua, nós fomos obrigados a adquirir um terreno, né? E daí se fez uma rifa e doações da comunidade em valores. Foi fácil buscar o dinheiro? Com muito sacrifício, muito empenho, né, e dedicação como um grande grupo daquela época, né? Várias pessoas se uniram em torno do ideal, né? Que legal. E além disso, se constituiu o terreno onde está edificada a sede. Mas se viu que precisava um segundo terreno para a prática das atividades. E agora? E foi feita uma nova rifa, né? Foram 2 rifas de 2 automóveis Chevette. Olha só. E daí se comprou o segundo terreno, que é ao lado que a gente pratica as nossas atividades. É uma bela área no centro, uma área nobre hoje, né? Exatamente. E, Gabriel, tu trouxe algumas coisas para mostrar para nós aí. O que é isso aí? Explica para os leigos que estão nos assistindo aqui. Essas coisas que eu trouxe são algumas coisas... Pode pegar na mão à vontade. Distintivos e lenços que eu troquei no Jancan. O que é o Jancan? O Jancan, para quem não conhece, é a junção de 2 acampamentos. O Jamboree, que é um acampamento que ocorre de 2 em 2 anos na América Latina, ou na América inteira, depende. E o Camporee é o acampamento que ocorre no ramo sênior, também em toda a América. O Jancan é a junção desses 2 acampamentos. Se junta quantas pessoas no acampamento desse? Geralmente em torno de umas 8 mil pessoas. 8 mil pessoas? Esse teve 8 mil pessoas. E aí, nesse local já tem banheiro, chuveiro, tudo, ou como é que funciona? Os chefes, no caso a equipe internacional de serviço, chega alguns dias antes para montar essas coisas de chuveiro, para organizar a alimentação. Tem tudo para sobreviver? Sim. Não precisa passar fome nem ficar sem tomar banho? Não, mas tem gente que fica sem tomar banho. É? É normal, né? É. Até no dia a dia também tem gente que não toma banho, né? Sim. Os franceses, por exemplo, inventaram o melhor perfume, por quê, né? Para não tomar banho. E essa outra, os lenços, as coisas foram tudo trocas. Sim. Você deu o seu e recebeu um outro, é isso? Sim, cada um dos escoteiros levou em torno de 4 lenços. Cada um? O próprio do grupo mesmo. Para trocar com escoteiros dos outros países. Ou de outros grupos até. E alguns distintivos também. O lenço que eu trouxe, que é de país de fora, eu trouxe o lenço dos Estados Unidos para mostrar. Que é... Pra ti é o mais bonito? Dos que eu troquei, sim. Tu tem uma admiração pelos Estados Unidos? Sim. Por quê? Eu não sei, eu acho a história deles legal. Acredito que seja isso. Tá bom. E nesses acampamentos, Gabriel, o que mais te chama atenção quando tu está participando disso? Eu acredito que o número de pessoas e as atividades diferentes que a gente faz. Porque não são as mesmas atividades que a gente faz na sede.
São atividades que envolvem as outras pessoas, às vezes a gente tem que falar línguas estrangeiras que a gente não domina muito bem. E... É uma festa. sim. É uma festa. E uma gincana geral, tem competições também? Não exatamente competições, mas... Demonstrações, vamos dizer assim? sim, isso tem. Legal. Teve show nesse último acampamento, teve show de talentos, teve mostra da cultura de cada um dos países. E o que vocês mostraram lá? Nós fizemos chimarrão. Chimarrão. A gente só levou uma cuia, mas foi do nosso subcampo, foi o que mais foi visitado. Olha praticamente. aí, mas tinha chimarrão mesmo. Sim. E a erva levaram daqui ou os argentinos emprestaram? Não, o chefe levou daqui. Levou. Os argentinos gostam muito do chimarrão também, chamam de mate, né? Sim. Só que o deles eles tomam uns tererê também, que parece que é meio gelado, né? E o que mais que tu quer passar para os nossos telespectadores aqui de relevante que tu viu lá, que para ti chamou a atenção? Eu não sei. No geral foi mais ou menos esse entrosamento, troca de cultura. Sim. Aliás, no Jancan tem vários países. Nesse teve 12 países. 12 países. Entre eles o Brasil, Argentina, Paraguai, Costa Rica, os Estados Unidos, México. E se eu não me engano também teve escoteiros de Portugal e 2 da equipe de serviço da Mongólia. Olha só, vários países mesmo, né? E daí, o que tu me diz? O jovem, quando sai do escotismo ou quando termina a carreira, ele sai um cidadão diferente? Sim, a gente nota, é perceptível, né? A gente nota a diferença. Ele sai mais focado, mais dedicado, ele com mais responsabilidade, né? Apto a trabalhar em equipe, a tomar decisões, né? E a ser uma liderança entre os demais colegas, quando lhe é permitido. E você entrou com que idade nessa lida? Eu entrei, a minha história é um pouquinho diferente em função da profissão do meu pai, representante comercial, então... Viajava muito, mudava de cidade? Nós trocávamos de cidade. Eu fiz a minha promessa do Ramo Lobo em 1981, no Grupo Siretama, com Bento Gonçalves, com 8 anos de idade. E no final deste ano eu vim para Farroupilha. Então no início de 1982 foi até estranho, porque eu cheguei no grupo vestido com o lenço de outro grupo. Então na época o pessoal olhava e aquele olhar assim parecia um alienígena. Quem é esse estrangeiro? Quem é esse estranho, né? Tá? Eu completei a minha promessa escoteira em 1984 e depois nós acabamos indo para Caxias do Sul. Aí por outras afinidades eu não me interessei mais no movimento, né? E eu voltei novamente com a minha filha. Que idade é a filha? A minha filha, ela estava com 7 anos. 7 anos? 7 anos, daí nós levamos ela no grupo para dar uma olhada, mas ela não se interessou. Daí nós voltamos com 8 anos. Daí eu comecei... Foi por livre e espontânea pressão, então. Na verdade é o seguinte, era um ambiente que ela não estava familiarizada, né? Ela estava acostumada com o ambiente escolar e realmente as atividades propostas são um pouquinho diferentes do que estão acostumados na escola. Então eu fiquei ali acompanhando ela, tudo, vendo a evolução dela, a participação. E eu acabava trocando lâmpada, ajeitando uma janela, arrumando aqui e tal, até que no acampamento dos 50 anos, que o Grupo Guaraci foi patrocinado, né? Eu fui convidado a ser chefe. Olha! Diz que é uma experiência que nem o filme Matrix, né? O chefe escoteiro, quando o Neo, personagem do filme, toma a pílula e ele é libertado, né? Ocorre a mesma coisa com o chefe escoteiro, quando ele é convidado. Depois que ele veste o uniforme, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Dedicação mas assim, é gratificante. É gratificante. Brincadeiras à parte, né? É muito satisfatório, né? A gente ter essa responsabilidade, ter esse cuidado com os jovens, né? Muito bom. E o grupo hoje tem quantos integrantes? Atualmente, Glacier, nós contamos com 70 integrantes, entre escotistas, que são os adultos, né? Chefes de seções auxiliares,
os que trabalham no administrativo, conselhos de pais e jovens, ramo lobo e ramo escoteiro. Os conselhos de pais também é considerado integrantes, mesmo que Sim. eles não sendo Sim, escoteiros. eles precisam estar registrados na UEB, União dos Escoteiros do Brasil. Ah, legal. E qual é o tema desse ano? Você te lembra? Do Escoteiros Líderes do Futuro? Quer dizer o que isso? Exatamente. Todo ano tem um... Todo ano a União dos Escoteiros Brasil Nacional, ela lança um tema. E este ano, escoteiros, líderes, os líderes do futuro, Isso. é um tema bem interessante e bem dinâmico. Existem estudos que num futuro próximo vão surgir, mais de 60% das futuras profissões a gente não tem nem conhecimento. Então nós precisamos preparar esses jovens para este mercado de trabalho, através da liderança, do trabalho de equipe, da superação das dificuldades, do pensar, do agir, do ter e ao mesmo tempo o contato com a natureza, saber respeitá-la, né, e praticar as atividades com ela. Então isso é uma importância muito grande. E também para nós escotistas, nós temos formações contínuas de capacitação. Então todos os anos tem os mais diversos cursos, dependendo da necessidade que um chefe escotista precisa, né, para... E vem de onde esses cursos? Qual é a matriz? A sede da União dos Escoteiros do Brasil é em Curitiba. Esse que mas recebe de coisa internacional. Curitiba passa para... Não, ela tem a diretriz própria no Brasil. Própria dentro do Brasil. Ela passa para as regionais e as regionais passam para os distritos. Nós somos, dentro do estado, divididos em distritos. No caso, nós somos o 20º distrito do estado. Né? Daí nos passa. Então nós temos cursos EAD, nós temos cursos patrocinados. Normalmente temos um campo escola em Viamão. Lá são ministrados a maior parte dos cursos e alguns cursos específicos. Mais de formação de líderes. E outros, se houver demanda no interior do estado, a equipe regional de formação, ela disponibiliza uma equipe para ir até esses cursantes, ministrar o curso. Muito legal. Gabriel, agora nós vamos dar lugar para um outro lobinho, que está louco para falar ali também, né? Deixa o teu recado aqui na Câmara 13 ali, para essas pessoas que não conhecem o escotismo, que de repente quer conhecer, faz um convite aqui, à vontade. Para todo mundo que tem curiosidade ou que quiser conhecer o escotismo, pode passar no grupo que seja mais próximo da tua casa. Pode ser o Guaraci, que é próximo da prefeitura, ou o Rouxinol, ou até o Salto Ventoso. Então tá, agora nós trocamos aqui então de posição, temos um jovem lobinho aqui, que João Marcelo Calera Pu. Isso é uma grife, né? Calera e Pu são famílias tradicionais da cidade, né? João, como é que tu entrou no escotismo? O pai que te pegou pela mão, te levou lá e disse, tu vai ficar aqui, guri, ou tu que quis ir para lá? Como é que foi? Fui eu mesmo. Tu mesmo que escolheu. Sim. Por quê? Tinha colegas? Como é que foi? Eu não conhecia ninguém de lá. Eu mesmo por causa dos acampamentos que eu achava legal, essas coisas. Tu também é guri de apartamento? Não, eu sou de casa. Ah, guri de casa. Muito bem. E o que te chama mais atenção no teu dia a dia lá? Assim, o que tu mais gosta de participar das atividades? Principalmente as brincadeiras, que eu mais gosto. Mas qual é a brincadeira mais interessante que tem lá? Parece que estão nos assistindo, para de repente gostar de ir para lá também ver isso. Uma das brincadeiras que eu mais gosto é o quebra-canela. Quebra-canela? Mas dá chute no outro? Não. Ah, bom, então explica como é que é o quebra-canela. É que nem o reloginho. Reloginho. Aquela brincadeira lá que tu pega uma corda e tu vai girando e se bate na perna tem que sair. Ah, tipo um jogo de caçador com a corda. Muito bem. E o que mais que tu gosta nos escoteiros? Eu gosto bastante das cerimônias também de abertura e encerramento. Por quê? Tem música, tem... Não, porque eu acho bem bonito. Eu acho bem bonito elas. E eu já te perguntei a tua idade? Não, né? Que idade tu tens? 10 anos. E há quanto tempo tu tá nos escoteiros? Eu vou completar 4 esse ano. Mas então tu começou com 6 anos, era um menininho ainda. E desde o começo tu te entrosou bem com a turma? Sim. Formou muitos amigos lá?
No primeiro dia eu já tinha formado uns 3, 4. Nossa, com 6 anos já estava entrosado, né? E qual é a escola que tu estudas? Eu estudo no São José. São José? Qual é o nome da escola? É São José mesmo? Sim, é São José mesmo. Ah, tá bom. Eu não estou muito habituado com o nome de escola, por isso que eu perguntei 2 vezes, assim, né? Muito bem. E o pai e a mãe participam também lá, os escoteiros? Como é que funciona isso? Pra mim é só a mãe. Só a mãe? Que a mãe ela vai lá ajudar. Ah, é? O pai não quer saber por enquanto? É que o pai ele é muito ocupado. Muito ocupado, né? Normalmente o dentista trabalha muito, né? É isso aí. E a mãe então acompanha mais? Sim, acompanha mais. Tá bom. E tu é filho único? Não, eu tenho uma irmã. Tem uma irmã? Que idade tem a Amanda? Vai fazer 5 esse ano. Vai fazer assim, olha, tá quase na hora de entrar no escoteiro. Tu vai levar ela junto? Sim, ela já tá querendo entrar. Ela já tá querendo entrar? Por que será? Ela gosta do teu fardamento? O que é? Não sei, é que ela gosta. Ela gosta? Lá quando tem atividade, minha mãe leva ela junto, ela fica lá brincando. Que legal, viu? Tá aí, ó. Já tem 2 escoteiros na família praticamente, né? Muito bem. Daí, essa juventude, vendo eles se entrosar, vendo eles fazer esse amor que cria pelo escotismo, né? É uma satisfação, né? É bacana, nós como escotistas ficamos realizados. Ainda mais quando a gente acompanha eles ao ingressar no ramo que a gente atua e a gente fica com um sentimento de coração apertado, coração partido quando está na hora de eles passarem para o próximo ramo, né? Então a gente cria um vínculo, cria laços, né? Participa juntos nas atividades extras, acampamentos, atividades comunitárias, né? Então a gente acaba se envolvendo, é uma grande família. É uma grande família, né? Eu ouço muito isso. E assim, ó, eu acho que hoje em dia, como sempre teve, mas hoje está pior ainda, de deixar as crianças assim na frente do computador ou na rua, né? Então a gente está dando até muitas atividades, mas essa atividade é uma atividade que é mais no sábado, né? Isso, exatamente. E se tu me permitires, eu vou citar 2 atividades atrativas que nós conquistamos aí nesta última década. Em 2018, nós conseguimos colocar em funcionamento a nossa parede de escalada. Então nós temos uma parede de escalada que eles adoram, né? Muito boa. E o ano passado, em um projeto de chefes, nós colocamos em funcionamento a nossa estação de rádio amador. Que bacana! Então é o primeiro grupo de Farroupilha com uma estação de rádio amador. Olha. Sim, nós conversamos com o Brasil inteiro e até países do estrangeiro, né? Via auxílio de retransmissoras. Só que às vezes não é que nem uma ciência exata, como você pega um telefone e disca direto e completa a ligação, Depende dos parceiros. E condições climáticas, condições da atmosfera, também para a propagação das ondas. Mas deve estar todo mundo em cima dos radinhos lá querendo falar. No começo até foi estranho para eles essa forma de comunicação, porque eles não estavam. Hoje, com o advento da internet, mais a comunicação digitada via dados, via WhatsApp, né? Então, é uma comunicação diferente, o radioamador. Arcaica para primeiro, um lado fala e depois ouve e depois o outro retransmite a fala. É difícil, né? Nos dias de hoje, né? Exatamente. E até é bom que se mantenha esse contato, porque é uma forma de ajuda, de auxílio num momento de emergência, num momento de dificuldade de algum organismo da cidade, alguma coisa, ou até mesmo nas atividades, né? Você está num local, precisa comunicar com o chefe ou uma equipe de outra localidade, né? Então isso é muito importante. Nós temos 2 chefes habilitados. Para você ser operador de rádio estação, você tem que ter o teu indicativo, né, que é um prefixo. Que é a Anatel que dá? Exatamente. Você realiza uma prova, tudo, né, para obter o indicativo. Eu também consegui o meu ano passado, né? Tá? Só quero ver se esse ano eu me dedico um pouquinho mais. Em função das minhas atribuições na tropa escoteira, eu não consegui ainda me dedicar, né? Praticar um pouco mais. Exatamente. Então daí vamos ver se esse ano a gente consegue colocar em prática. No Brasil, os maiores usuários são os caminhoneiros, né? Ou não? Não, aí é faixa cidadão. Faixa cidadão. É um pouquinho diferente. Isso, faixa cidadão do radioescotismo. O que muda daí? Muda a frequência, os aparelhos. O alcance, inclusive. Exatamente. Muito bem.
Vamos falar um pouco mais aqui, o início das atividades esse ano já iniciou, vai iniciar? Exatamente. Como eu tinha explanado anteriormente, além para a gente poder lidar com os jovens, a chefia precisa estar, diante dessas mudanças que todo ano tem de formação, precisa estar constantemente se aperfeiçoando. Então, a chefia já, no próximo 29 de fevereiro, nós temos no nosso distrito o módulo Formando Chefes, onde a chefia é capacitada, né, para determinadas oficinas e com determinados assuntos de sua competência. O que é uma oficina para os nossos telespectadores? É lançado matemática sobre determinado assunto e eles vão ter que discutir e colocar em prática aquilo que foi explanado para eles. Bacana, uma meta bem audaciosa. Né? Exatamente. E o bom é que nesses cursos, os cursantes eles são todos misturados de maneira que eles possam interagir, não ficar só integrantes já conhecidos do mesmo grupo, né? Muito boas as dinâmicas. Né? E as atividades em si, oficialmente, elas iniciam no primeiro sábado de março, 7 de março, às 14 horas. Né? Isso, para quem não conhece, né, o nosso grupo fica sediado na rua José da Larriva, número 41. Nosso telefone é 3268-0478 e as nossas atividades são nos sábados à tarde, das 14 horas às 17 horas, salvo quando tem algum acampamento ou um evento externo, né? Muito bem. A gente ouve seguido na Espaço, é uma boa divulgadora disso, o Rogério sempre é muito parceiro nisso aí, né? A gente ouve seguido os escoteiros fazendo campanhas, né? Isso é para envolver os escoteiros na comunidade como um todo. Quais são as principais campanhas que tu destaca mais dos escoteiros? Exatamente. Nós temos a nossa principal campanha, e já de tradição de anos, é a campanha do agasalho. Então a gente, num período, divulga o recolhimento, certo. E depois, num outro período, a gente efetivamente recolhe os donativos. Também nós temos o recolhimento do óleo de cozinha, tá? Que é destinado a uma empresa de reciclagem e depois nos é revertida uma verba por esse óleo e a gente doa para uma instituição de assistência social. Que legal! Exatamente. Uma entidade ajudando outra entidade. Exatamente. E também a gente fazendo um grande benefício para o meio ambiente. Como você sabe, hoje o óleo de cozinha é altamente nocível para o meio ambiente, né? Precisa muito tratamento para tornar ele junto com a água potável. Né? Exatamente. E também a campanha dos lacres das latinhas de alumínio, a gente arrecada e troca por cadeira de roda, que a gente doa para instituições. Muito bem. O Rotary, inclusive, tem um banco ortopédico no qual empresta para as pessoas, né? Muito bem, eu acho que nós vamos dar mais uma palavra para o João. João, se tu tivesse que falar para as pessoas que estão nos ouvindo ali, como é que tu convidaria eles para conhecer lá o Guaraci? Eu só quero dizer que lá no Guaraci é um lugar muito legal, que a gente faz muitas atividades muito legais e que lá é um lugar que a gente aprende muito. Olha só. Que a gente aprende muito a cuidar do meio ambiente, as atitudes que a gente tem no dia a dia, entre outras coisas. Muito bem. Rodrigo, vou te deixar com as palavras finais, porque já passou do nosso tempo, estamos em meia hora de programa aqui, né? Certo. Fale o que você quiser e a TV está à disposição dos escoteiros, né? Nós, inclusive, por parceria realizada agora há pouco com o Adair, nós vamos criar o Momento do Escotismo na TV, no qual não precisa ser só o Guaraci, os outros grupos também já foram convidados, inclusive, para isso, né? E eu acho que o Guaraci vai ser o início de um programa que vai mostrar as atividades, as viagens, enfim, que nem o Gabriel falou anteriormente, né? Do Jancan, imagina nós passar a imagem de 8.000 pessoas lá, seria fantástico. E acho que a gente vai, nessas imagens que você nos passou, deve ter muita coisa interessante que vai motivar as pessoas para acompanhar mais o escotismo, né? Exatamente. Palavras todas tuas. Glacir, em nome do Grupo Escoteiro Guaraci, agradecemos o espaço que nos foi dedicado, muito obrigado.
Convidamos, então, a população que gostaria de conhecer, os jovens que gostariam de conhecer o nosso movimento escoteiro, as nossas atividades, então, a partir do dia 7 de março, às 14 horas, que participem conosco na nossa bandeira inicial de atividades, tá? Na rua José Dalla Riva, número 41, é a rua lateral do IMEC e a nossa sede subindo o morro à direita, quase próximo da prefeitura.